Vamos lembrar o que a gente falou sobre reação reversível. Lembra que eu falei com vocês que tinha um equipamento para medir a previsão do tempo, que se chamava galinho do tempo, né? Que ele mudava de cor, de rosa no dia chuvoso, no dia que tivesse frio, e azul no dia que tivesse calor, né? O tempo seco. Aí eu lembrei, eu não tenho um galinho aqui em casa, mas eu lembrei que meu filho tinha um carrinho. Esse carrinho ele tem uma tinta que é termossensível, né, que muda a coloração conforme a temperatura. Então aqui a gente tem água gelada e aqui água quente. Vamos colocar ele na água gelada e observar o que acontece. A gente percebe, né, que a tinta escureceu. E se a gente colocar ele na água quente, ele clareia novamente. Então a gente percebe aqui que a gente tem uma reação reversível, né? Que na água gelada a gente obtém a coloração mais escura e na água quente a coloração mais clara. E se eu voltar ele para a água gelada, ele volta a ficar escuro, né? Voltei para a água quente, ele volta a ficar claro novamente. Então, o que a gente pode concluir disso aqui, né? Quando a gente coloca ele na água gelada e obtém essa coloração escura, então ela é obtida por uma reação exotérmica, que perde calor. Já a coloração verde clara seria de uma reação endotérmica, que absorve calor. Agora a gente vai testar o efeito da pressão e da concentração no deslocamento do equilíbrio. Mas primeiro então a gente vai preparar um pouquinho de extrato de repolho roxo. Então eu peguei umas folhinhas aqui de repolho roxo e vou socar aqui um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho de água. Mexer. E agora vamos passar na peneira. E agora a gente teve aqui um pouquinho da solução, né, do extrato de repolho roxo, que vai servir como um indicador de pH. Então temos aqui a solução de extrato de repolho roxo, e aqui a gente vai colocar um pouquinho de bicarbonato nessa água. E vamos acrescentar aqui a solução indicadora. O que a gente percebe? Né? Uma mudança de coloração, né, do extrato de repolho que era roxo. Aqui no bicarbonato a gente tem a coloração azul, que indica a presença de uma base. Por que vira, né, o bicarbonato se transforma em base? Quando ele se dissocia em água, ele vai dissociar em um ácido fraco, que é o ácido carbônico, onde o gás carbônico vai se desprender da molécula. Então a gente vê a formação dessas bolhas, né, que é o gás carbônico saindo, e fica água e uma base forte que se transformou também, que é o hidróxido de sódio. Então a gente verifica essa coloração azul, né, característica de base. Se nós acrescentarmos, né, um ácido, como exemplo aqui o vinagre, né, uma substância ácida, que é o ácido acético, a gente vai verificar uma outra mudança de coloração. Não sei se está dando para perceber, vou colocar essa folha branca atrás, que a coloração ela passou para o tom de rosa, que é característico de substância ácida, tá? Na presença do indicador de suco de repolho roxo.
Então aqui a gente tem, né, um equilíbrio sendo deslocado, né? Eu acrescentei o ácido, então esse ácido ele consumiu a base, primeiro neutralizou e depois, com excesso de ácido, né, o equilíbrio foi deslocado para o outro lado, obtendo a coloração rosa. Se a gente acrescentar bicarbonato novamente, a gente vai observar a coloração voltar a ser azul. E tirei o excesso dali, que o copo estava muito cheio, mas vamos aqui acrescentar bicarbonato de novo. Vou colocar mais um pouquinho de indicador aqui. Então, observamos aqui a coloração azul novamente. Então, vimos que essa reação é reversível. Vamos testar agora o efeito da pressão. A gente vai utilizar o suco de repolho roxo como indicador, um refrigerante de limão e 2 seringas, sendo que uma está com a ponta aberta e a outra com a ponta fechada. Vamos colocar então o refrigerante de limão aqui na seringa. E um pouquinho do extrato de repolho roxo. A gente obtém aqui uma coloração rosada, né, que é característica de ácido. Se a gente perceber aqui a cor do extrato do repolho, né, mas ela é levemente ácida, um pH em torno de 6, 6,5 por aí. Vamos colocar aqui na outra seringa um pouquinho do suco do refrigerante e um pouquinho do suco. Vou tirar o ar aqui de dentro. A gente puxa o êmbolo novamente, né, diminuindo a pressão aqui. E vão fazendo isso, vão retirando o ar. Que na verdade é o gás carbônico que a gente está tirando aqui. Conforme a gente diminui a pressão, né, puxando o êmbolo para baixo, o volume, né, aumenta, ou seja, o gás ele vai se desprender do líquido. O que a gente percebe, né, que no primeiro, né, que a gente deixou tampadinho, a gente ainda tem bastante gás, né? Já o outro que o êmbolo estava aberto, né? Cada vez que a gente diminuía a pressão aqui dentro, né, ele perde o gás. O gás se desprende do líquido.